Agora, uma das coisas mais legais da gente usar Higher Order Functions como Map, Filter e Reduce é a possibilidade da gente explorar a combinação, o encadeamento desses métodos. Imagina que a gente tem um array com os 10 filmes mais vistos no Brasil até o momento. E só um detalhe caso você não saiba por que esses números estão com underscore. O JavaScript tem uma feature chamada Numeric Separators, que permite que você use underscore como um separador, e isso melhora a legibilidade de números maiores. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log e exibir 5 underscore 000, 5000 vai ser exibido no console normalmente. Então a gente tem esse array com os 10 filmes mais vistos no Brasil até o momento, e a gente quer obter o total de pessoas que assistiram só os filmes da Disney. Então se a gente tem um array e baseado em uma condição, a gente quer obter um novo array com só alguns itens desse array, isso é um indício que a gente pode usar o filter. Então aqui embaixo a gente vai inserir top Brazil movies.filter, e dentro da invocação do filter a gente vai passar a função que vai ser executada para cada item desse array. E como a gente vai receber cada objeto por parâmetro, a gente pode fazer um destructuring na distributedBy. E agora a gente precisa fazer essa função retornar um boolean baseado no valor da distributedBy. A gente sabe que quando essa função retorna true, a cópia do item atual que está sendo verificado é adicionada ao novo array que o filter está criando. E quando ela retorna false, esse item atual é ignorado e o próximo item do array é verificado. Então a gente vai fazer essa função retornar se a distributedBy do item atual é igual a Disney. Para visualizar esse novo array, a gente pode envolver essa expressão em um console.log. E a gente vê no console que o nome da const está errado. Aqui tem que ser com M maiúsculo. E agora sim, a gente vê no console um novo array de objetos só com os filmes da Disney. E agora a gente precisa somar o total de pessoas que assistiram esses filmes. Então se a gente tem um array e precisa reduzir esse array a um número, a gente pode usar o reduce nesse caso. Agora, como a gente sabe que essa expressão retorna um array, no final dela a gente pode encadear um reduce. Você percebe que o comprimento dessa linha está meio grande, já passou de 80 caracteres. Para organizar esse código, a gente vai quebrar essa linha aqui dentro do console.log e a gente vai fazer com que tanto o método filter quanto o reduce estejam em linhas separadas e indentadas abaixo do array original. E agora, como argumento do reduce, a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array, e como segundo argumento um zero, para que a gente tenha uma representação explícita do tipo de dado que esse reduce vai retornar. E agora a gente pode passar para essa função os parâmetros accumulator, e aqui no segundo parâmetro a gente vai receber o filme que está sendo iterado atualmente. Então a gente pode fazer um destructuring nesse objeto e obter o valor da people amount. E agora, a cada execução dessa função, a gente pode fazer ela retornar o accumulator somado a people amount. Quando a gente salva e observa o console, a gente vê 61.494.014 sendo exibido. Vamos ver outro exemplo? Imagina que a gente tem um array de cães e gatos e a gente quer obter a idade dos cães em uma escala humana. Como esse array contém cães e gatos, primeiro a gente precisa pegar só os cães desse array. Ou seja, baseado em uma condição, a gente quer obter um novo array com só alguns itens do array original. Então esse é um caso em que a gente pode usar o filter. Só que dessa vez a gente vai desacoplar a função que o filter vai receber e a gente vai criar ela separada. Então aqui embaixo a gente vai referenciar o pets e encadear o filter. E a gente vai passar para a invocação do filter a referência da função que a gente vai criar, que é a getDogs. E logo acima a gente vai criar uma const getDogs que recebe uma função que vai receber um objeto por parâmetro. E a gente vai fazer um destructuring nesse objeto e obter o valor da type. E agora a gente precisa retornar se o type é igual a dog. Então essa função vai ser executada para cada item do array e ela sempre vai retornar um boolean. Se ela retornar true, uma cópia do objeto atual que está sendo verificado é adicionada ao novo array que o filter está criando. Se ela retornar false, esse objeto é ignorado e o próximo objeto do array é verificado.
Vamos ver se funcionou? A gente vai envolver essa expressão do filter em um console.log e no console a gente vê que um novo array só com os cães é exibido. Algumas pessoas dizem que 1 ano de um cachorro equivale a 7 anos de uma pessoa. Cientificamente não é tão simples assim, mas a gente vai usar essa fórmula para fins didáticos. Então, se a gente tem um array de cães e só quer fazer uma conversão na idade de cada cão, no fim das contas a gente quer obter um novo array com o mesmo tamanho, com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado. Então a gente pode usar um map para isso. E a gente vai encadear o map aqui no final do filter. Para o código ficar mais legível, a gente vai quebrar o filter e o map em linhas separadas e indentadas. E dentro da invocação desse map, a gente vai referenciar convert to human age. E mais acima, a gente vai declarar uma const convert to human age, que recebe a função que vai ser executada para cada item do array. A gente pode fazer esse map gerar um novo array de objetos que contém só o nome do cão e a idade dele já convertida. Então, nesse objeto que a gente vai receber por parâmetro, a gente pode aplicar um destructuring nas propriedades name e age. E agora, para fazer essa função retornar um novo objeto, sem a gente precisar um return dentro dela e só então retornar um objeto, a gente simplesmente envolve essas chaves em parênteses. Por quê? Porque uma arrow function pode ter 2 tipos de corpo. Um block body, em que é necessário você especificar um return de forma explícita, ou um concise body, em que você especifica uma expressão e essa expressão é retornada de forma implícita. E como aqui a gente quer retornar um objeto literal usando concise body, é necessário que a gente envolva esse objeto em parênteses. Então, agora que a gente está retornando um novo objeto, a gente vai adicionar uma propriedade name nesse objeto. E devido a uma feature do S6 chamada Shorthand Property Names, a gente não precisa especificar name recebe name aqui. Se a gente remover esse name 2 pontos daqui e olhar o console, a gente vê que os objetos têm a propriedade name com o valor recebido no parâmetro name. Ou seja, se o valor da propriedade de um objeto é uma variável ou um parâmetro de mesmo nome, por baixo dos panos, a engine do JavaScript vai fazer essa atribuição sem você ter que duplicar esses nomes. E aqui abaixo, a gente vai declarar uma propriedade converted age que vai receber o valor da age recebida por parâmetro. Só que agora a gente precisa aplicar a fórmula de conversão, que é a age multiplicada por 7. E aqui no console, a gente vê os cães com a idade convertida para a escala humana.